Olá, hoje é dia 14 de janeiro de 2016 e você está ouvindo a 76ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Min. Beleza, Caio? Como é que tá, meu caro? Tudo tranquilo aí? Tudo jóia. Ah, bacana. Passando bem essa semaninha aí? Putz, a semaninha do lado profissional tem sido das mais puxadas, viu? Oh, isso é bom, cara. Isso é bom. Isso é Isso sinal. é bom. Excesso de trabalho é correlativo a excesso de faturamento. Isso é bom. Queria que fosse uma relação tão simples assim, Caio. Nunca Mas nunca é. Essa semana eu consegui revisitar minha época de agência, onde o trabalho se estende até as primeiras horas da manhã do dia seguinte, sabe? Saquei. É foda. E aí às vezes você vê se isso tem muita... O sentimento final depende muito do que você acha que você está fazendo. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom, tomara que as coisas se revertam aí, cara. Pelo menos num aspecto. Exatamente. Mas é isso aí. Fora isso, tudo certíssimo. Bacana. Vale dizer? Não, é que vale dizer que na semana que vem a gente vai ter um episódio ainda sem nome pré-gravado, né? Vamos ser honestos com os nossos espectadores. Ele é pré-gravado, pessoal, mas tem um ponto bom que ele foi feito em vídeo. Então é um episódio bacana feito em vídeo. E ele tem um ponto mais legal ainda, que é que eu ainda não editei. Então eu terei um pouquinho de trabalho aí, mas tá bem. Beleza, vamos agradecer aí os comentaristas, né, que deixaram seus 2 centavos e opiniões controversas sobre bons guitarristas no site. Exatamente, o Camponês, que inclusive tem um podcast. Então, se vocês têm interesse, se vocês que estão escutando o Ainda Sem Nome têm interesse em conhecer o trabalho do Camponês, que ele fala sobre Bitcoin no podcast dele. E é um podcast muito bacana. É uma pena que, como tudo que a gente faz sozinho, né, o Camponês ele deu uma paradinha no podcast, mas tem mais de 10 episódios sobre Bitcoin. E é bem interessante para quem quer entender o que é Bitcoin e aprender. E é bem produzido, muito bem produzido. Parabéns para o Camponês. Isso aí. E também o Lucas Cancela, que falou sobre giroscópio e equipamentos de realidade virtual. Pois é, eu lembro que na hora que a gente conversou sobre isso no episódio passado, eu estava na dúvida se era o acelerômetro. E aí o Lucas nos corrigiu, indicando que não é o acelerômetro que faz os vídeos 360 graus ficarem bacanas nos celulares e o cardboard funcionar e etc. Ele falou que é o giroscópio. Muito bem. É isso aí. E indicou o vídeo do Red Bull lá que eu tive a incapacidade de colocar na postagem do nosso último episódio. Valeu, Lucas, e valeu, Camponês. E eu não sei se eu falei o nome do podcast do Camponês, é o Papo Bitcoin. Isso aí. Camponês também gosta muito de chimbinha, né, Caio? Você também acha que ele é o melhor guitarrista latino de todos os tempos? Estou preparando a minha vingança contra o Camponês por ter feito eu ler aquilo. Uma vez lido, não dá para desler. E... Pois é, né, cara? E você que tem opiniões sobre os assuntos dessa edição e também sobre guitarristas latinos e europeus, africanos, enfim, você pode escolher. Deixe seu comentário no aindasemno.me. Isso. Que é o hub das nossas postagens, e deu seu review no iTunes também, né, cara? É importante isso. Isso é muito importante porque, enfim, 2016 é o ano do Ainda Sem Nome na sua playlist, cara. Então você precisa fazer o review lá para ajudar a gente a aparecer, porque muitas coisas bacanas vão acontecer assim que o Cabeça voltar do recesso. Na verdade, nós dois teremos um recesso, né, Cabeça? Você estará viajando, mas eu também terei uma folguinha na semana que vem para não produzirmos o nosso episódio. Não quer dizer que não terá episódio, vamos reforçar isso, né, Cabeça? Vai ter episódio na quinta-feira que vem. Eu só não vou falar a data na abertura do episódio, porque ele já foi gravado e a gente não sabia quando que ele iria ao ar. Mas ele vai na próxima semana, no dia 21 É isso? De janeiro. 21 de janeiro, isso. 21 de janeiro tem episódio novo e você pode deixar o seu review, pode deixar o seu comentário, pode dar sua compartilhada lá. Isso. E o compartilhamento é importante também, né? Faça a palavra
chegar aos seus amigos. Isso aí, bacana. Falando em coisas que não podem ser deslidas, na hora que a gente estava conversando sobre isso agora, do camponês ter plantado aquela ideia errada do Chimbinha, O Inception do Chimbinha. eu fiquei pensando que, poxa vida, né? Fica morrendo gente bacana, tipo o David Bowie, e o Chimbinha tá aí, né? E... por que não cai o avião do Jota Quest? Esse tipo de coisa, né? Eu acho esse tipo de comparação um pouco cruel, Caio, mas é foda. Por exemplo, eu que ler sobre a morte do David Bowie, tipo, coisa que também deveria ser possível de ser deslido, né? Pois é, poderia ser uma coisa possível de ser desfeita, né, cara? Eu confesso que eu sou um cara, um cara que não escutou muito David Bowie até hoje. Mas fico impressionado com a influência e com como que as pessoas que eu jamais imaginariam que escutavam David Bowie também ficaram chocadas e tocadas com a morte dele. O cara era muito bacana, viu, bicho, em todos os aspectos. E o que eu acho interessante, assim, e aí a gente vai chovendo molhado aqui, vamos dar de Nelson Motta. Aliás, qualquer pessoa que morre na música, eles colocam Nelson Motta pra falar, né? É impressionante isso. Tipo, eu acho que o Leme morreu e o Nelson Motta foi dar os 2 pitacos dele sobre o trabalho do Leme como músico do Motorhead. Nossa, cara, eu não me lembrava do Nelson Motta, e agora que você falou, são aquelas coluninhas do Jornal da Globo, né? Que ele fala que ele. Aí ele deve ter falado: conheci David Bowie no apartamento de Boninho em 1973. Tipo isso. Não, mas ele falou um negócio que. Porque, né, obviamente, David Bowie era camaleão. Um cara que se reconstruiu várias vezes e não tinha medo de ter novas facetas. E isso é foda, né? Num ambiente que todo mundo tem medo de inovar, o cara não tinha medo nenhum. Pois é, cara. Aí, ó, te interrompendo, já que você foi pegar o fôlego aí, é uma das coisas que eu falo do Lenny Kravitz. Lembra que eu falei do Lenny Kravitz? Lembro. Que todo disco é o mesmo disco. Exatamente. E isso você não pode falar do David Bowie de forma alguma. O cara não tinha medo de fazer coisas diferentes, e aí, ao fazer coisas diferentes e continuar bom, o cara se mostra bom. Entendeu? Que é tipo uma brincadeira com o Led Zeppelin. O Led Zeppelin, é difícil você rotular o Led Zeppelin. Todas as vezes, agora que eu amadureci, né? Porque a primeira vez que eu fui aplicado ao Led Zeppelin, eu não curti nada. Aí na segunda, eu também não curti muito, por causa do contexto da aplicação. Mas na terceira vez que eu me coloquei, porque eu costumo dar 3 chances para as coisas. E na terceira vez o negócio, saquei. E é engraçado ver hoje a galera rotulando, hoje não, né? Sempre. A galera rotulando Led Zeppelin como rock. E não necessariamente. Claro, eles cunharam lá uma série de cunharam em termos, né? Se você escutar o Everything is a Remix ou assistir o Everything is a Remix, você vai ver que eles não cunharam nada. Mas é interessante ver como é que os caras, até ao longo de um mesmo disco, você não tem 2 músicas parecidas. Que é uma coisa muito diferente, por exemplo, do Strokes, que tudo é igual e não necessariamente bom. Ou o próprio Cake, que eu falei, que tudo é igual, mas aí é bom. E o Lenny Kravitz, que tudo é igual, mas é uma cópia. Se você gosta de Lenny Kravitz, cabeça, escuta Sly and the Family Stone. Vai escutando. Eu gosto pois é. Grand Funk Railroad. Grand Funk Railroad é o que há, bicho. E é muito melhor que Lenny Kravitz. Porque Lenny Kravitz está a um passo de você escutar Landau. Pô, bicho. Aí, porque o Landau e o Sideral, eles querem ser o Lenny Kravitz. E eles estão próximos ali de conseguir ser o Lenny Kravitz, porque o Lenny Kravitz dá uma certa enganada, né, bicho? É o cara que tem que rasgar a calça de couro pra aparecer o Bilal no concerto do show dele, né? Não, Caio, sobre isso tudo em uma... Não, é só pra tentar amarrar o conteúdo inteiro, inclusive Sly, The Family Stone, Lenny Kravitz e Led Zeppelin. Uma coisa que eu acho muito foda do Led Zeppelin é que acho que foi uma entrevista do John Paul Jones que eu vi certa vez, e ele fala que era uma banda de rock que você vê as pessoas dançando nos shows, porque tanto ele quanto o John Bonham escutavam muito o som da Motown. Que aí é interessante, e até tem a ver com Everything's a Remix e um TED Talk do Mark Ronson,
quando ele fala que ele fala do sample e ele fala o seguinte, cara, como artista a gente pega o que a gente gosta, o que a gente escuta e tenta transformar em algo novo. Uhum. Então, pode ser isso, entendeu? É. Eu acho que o Lenny Kravitz, de certa forma, ele conseguiu transformar o que ele escuta dos anos 70, assim, o funk dos anos 70 e o soul dos anos 70 em algo mais palatável para os anos 80, 90 e hoje. O Led Zeppelin transformou em algo completamente novo. Led Zeppelin tem um E valor aí, incrível. desculpa, aí eu acho que talvez o que você está falando do Landau e do Sideral, eles estão só emulando, e aí é o problema, emular coisas que já foram extensivamente desenvolvidas, sabe? Uhum. E aí se a gente cai de novo no David Bowie, que ele era, tipo, pra mim, igual o Steve Wonder, no sentido de ele dar a regra, entendeu? Sim. E aí as pessoas começam a se inspirar nele, mas em qual David Bowie que você vai se inspirar? São vários, sacou? Mas a questão é que não tem um certo, né, cara? É igual o Não, próprio mas tô falando de certo e Steve errado. Wonder. O bacana demais do Steve Wonder. O Steve Wonder é um cara legal, hein, cara? Pra caralho. Os dois resumem um conceito, o Steve Wonder e o David Bowie resumem um conceito que você já falou bastante aqui, que é o de trendsetter. Sim. Esses caras, puxa vida, viu? E já que você não tem tanta intimidade com o David Bowie, cara, escute o David Bowie, aí você vai escutar uns caras contemporâneos ao David Bowie, que são igualmente influentes, mas não necessariamente na mesma toada. O Lou Reed, que também morreu há pouco tempo, Sim. cara, ele não fica no Velvet, não, fica no Lou Reed, né? Que apesar de ser um ser humano, parece que não dos melhores, ele é um artista fenomenal. E o nosso amigo Steve Wonder também é muito bacana, né? E eles são caras que realmente... e o Bob Dylan, eu ia falar do Bob Dylan porque o Bob Dylan não se parece muito com eles, mas que é um cara extremamente influente. O Bob Dylan acho que você conhece um pouco mais, né? Não, sim, tudo bem. Pois é, então são caras que realmente, puxa vida, não há o que dizer, esses caras são influentíssimos e o que esses caras fazem é que define as coisas que vão acontecer nos próximos tempos. Inclusive esse disco novo do David Bowie, muito interessante, a primeira escutada que eu dei nele, e enfim, cara, uma perda absurda. E o engraçado, aí, para ressaltar inclusive o seu talento para fazer a amarração do assunto, já que eu havia fugido do assunto completamente. Mas o David Bowie era um cara que ousava, fazia coisas diferentes. Ele entrou na brincadeira dos anos 80 fazendo umas coisas completamente diferentes do que ele fazia nos anos 70, mas não deixando de ser até de certa forma subversivo. E voltou a sê-lo com mais evidência nos anos 90, quando ele já estava consolidado de vez, né? Ele já estava consolidado desde os anos 70, mas eu acho que ele deu uma incrustada, não, fez uma incursão, né? Olha, fez uma incursão a alguns gêneros não muito familiares a ele nos anos 80, mas nos anos 90 ele voltou e, putz, cara, é um negócio absurdo, quanto que o cara é bom. E é foda, assim, a gente fica. Você perder essas pessoas que são, tipo, são muito referência, assim, né, velho? Todo mundo fica meio. E agora? O que nós vamos fazer agora? Qual que é o próximo? Alguém guia, pelo amor de Deus. Pois é, e a morte dele levantou, assim, as mídias sociais, vocês devem ter ouvido e visto, nessa última semana não se falou muito em outra coisa, e uma coisa que me surpreendeu bastante foi o posicionamento de algumas pessoas, inclusive famosas, depois a gente vai resgatar uns tweets, umas declarações, de gente se surpreendendo com a repercussão da morte do cara. Como tipo, ai, nossa, não acredito que ele tinha essa importância toda. Cara, você escutar isso de um moleque de 15 anos que nunca tinha ouvido falar de David Bowie, tudo bem, cara, beleza. Mas a gente que ouviu o David Bowie, ou sabe quem é o David Bowie falar umas coisas dessas, realmente é de se surpreender, sabe? Mas enfim, faz parte, né, cara? Faz parte. Legal ver a cobertura jornalística para a questão do David Bowie. Eu achei isso muito bacana, né? Muitos jornais dedicando a sua primeira capa ao David Bowie.
Porque realmente é um negócio da influência do cara, né, bicho? O David Bowie morrer é um cara de alto calibre. Não sei se tem cara... eu diria que claro, para máquina geradora de dinheiro, o Michael Jackson ter morrido é mais importante que o David Bowie, que ele não vendia tanto quanto o Michael Jackson. Mas em termos de influência musical e de importância, eu acho que está alguns anos-luz à frente do Michael Jackson nesse sentido. Caio, talvez, não sei, viu? Porque o Michael Jackson foi outro que influenciou uma imensa geração de pessoas depois. O negócio é que mistura no Michael Jackson. O Michael Jackson era uma máquina de ganhar dinheiro. O David Bowie, ele não enchia estádios como o Michael Jackson enchia. Porque os shows do David Bowie não eram shows espetaculosos como o do Michael Jackson. Sim, mas aí é outra coisa em que talvez o Michael Jackson tenha sido trendsetter, que foi essa questão de shows que são, não é, tipo, você não ia só para ver o cara tocar, sabe? Sim. Aí você não precisa de encher estádio. Embora nos anos 80 tinha esse negócio de arena rock, né? Que tipo, Queen tocando em estádio gigante. Você tinha que tocar em estádio grande. Mas o negócio do Michael Jackson era um showzaço. Era você tinha que ver o negócio que estava acontecendo. E você falou em Queen, eu imaginei que se existisse um céu... será que teria pão no céu? Mas se existisse um céu... Vai ter uma session da hora lá. Vai ter um Under Pressure rolando lá em cima, né, cara? Pô, vai ser bacaníssimo. Sabe que, aliás, uma das manifestações que eu vi sobre a morte de David Bowie que me tocou muito foi a do Nile Rodgers, guitarrista do Chic, né? Que voltou para o grande público com essa música do Daft Punk. Mas ele produziu muita coisa para o Bowie. Pra você ver o tanto de coisas entremeadas que tem, né, cara? Incrível. E qual foi a manifestação? Não, ele chocado, tipo, triste mesmo, morreu um grande amigo, perdi um grande amigo. Pois é, eu tô lendo uma biografia do Smiths, que é muito bacana, e lá no comecinho, na verdade não bem no comecinho, mas no comecinho da fase musical, né, da história musical dos componentes do Smiths, o Tony Fletcher, que é o autor, ele fala da influência do David Bowie no Morrissey. Ou seja, está contando lá do final dos anos 70 o tanto que o Bowie já era influente e tanto que, enfim, deu as cartas ali naquele momento. Enfim, uma grande perda, né, cara? Exatamente. Se você tem alguma coisa a dizer sobre a morte do David Bowie, imagino que tenha, e se você não tem, se você não conhece, por favor, conheça o David Bowie, deixe os seus pitacos aí no aindasemno.me. Você sabe que você pode também dizer se você tem alguma informação nova, alguma coisa que as pessoas não têm, porque eu lembrei de um caso em 2013, dias depois do acidente do Michael Schumacher na Suíça. Estava no Rio de Janeiro, eu, Carol, minha mãe e tal. E aí no táxi, assim, minha mãe perguntou: Felipe, você tem notícia do Schumacher? Niki, o taxista, prontamente entrou na conversa e falou assim: eu tenho. Aí eu fiquei pensando, porra, a mulher do Schumacher ligou pra ele, né, cara? Então eu fiquei pensando que às vezes alguém tem uma informação nova, alguma coisa aí que nenhum jornal conseguiu buscar. Então você, por favor, comente no Ainda Sem Nome. Isso aí. E participe, né, cara? Isso. É isso aí. Eu fiquei pensando, enquanto a gente estava falando dessas mortes e tal, como que vai ser o dia que uma Madonna da vida morrer, que deve estar perto, né? A Madonna, embora ela esteja lutando contra o envelhecimento de uma forma voraz, eu imagino que mais 2 décadas aí já... E daqui a pouco a gente morre também, né, cabeça? Que a gente não percebe, mas a gente está envelhecendo, né? Isso é eu tenho um tio que a analogia dele é assim, que você vê quando as pessoas estão na linha, assim, sabe? É como se fosse uma esteira e todo mundo na esteira sem poder fugir. O pior é quando eventualmente alguém sai da esteira no meio no meio do caminho, sabe? Sim. Tipo, isso é foda. É foda. Mas faz parte. Faz parte. Cabe um adendo sobre isso. Diga. Eu vi um projeto que saiu essa semana, que eu acho interessante, sobre a morte. É muito fora de tema, mas eu achei interessante chamar. Eu tô tentando achar aqui Peraí. Tentando achar aqui. Enquanto você acha, eu me lembro aqui da questão do bolão pé na cova, já que eu coloquei o nome da Madonna na linha aí, né, cara?
Isso me fez lembrar do bolão pé na cova que tinha no Coca da Boa do Mr. Manson. Podia voltar, né? Todo dia ele fala, todo ano ele falava, né, quais eram os... E aí fechava, tinha prêmios e a galera apostava em quem que morreria naquele ano. Se você acertasse a pessoa, você já ganhava uma quantidade de pontos. Se você acertasse a pessoa e a idade dela quando ela morresse, você ganhava mais um tanto. E tinha um monte de critérios. E tinha alguns blue chips, né, de morte. Sim. Tipo, Dercy Gonçalves, por exemplo. Enfim, né, cara? Mas aí, lembrou do projeto? Lembrei, é um projeto que eu vi, pingou no meu Facebook, eu achei muito interessante, chamada Vamos Falar Sobre Luto. Que é uma plataforma idealizada por algumas pessoas para discutir o tema, entendeu? Porque eu acho que, e aí eu concordo plenamente, a gente tem muita dificuldade de falar sobre o assunto. Sim. E não falar nem o nome, sabe? Assim, tipo, ele... Então eu achei interessante o projeto que traz depoimentos, traz ajuda para quem está passando por luto, ou quem está vendo um colega, um amigo passar, um familiar passar pelo luto, e como que você pode ajudar nesse momento, entendeu? Bacana, cara. Deixa o link aí para Vai estar nas notas do episódio. A nossa audiência e eu também podermos conhecer. Isso aí. Bacana. Bora para o próximo assunto então, cara? Vamos. Imagina se fosse a morte do David Bowie no Twitter com 10 mil caracteres, cara. Eu acho que não teria maneira melhor de você colocar esse assunto em pauta, cara. Realmente, eu estou sendo convencido. A cada dia eu estou sendo convencido. Ainda mais porque eu tenho nos últimos dias, na verdade desde o final de dezembro, eu tenho reduzido drasticamente, para não falar que eu parei de usar. Eu parei de usar o Facebook quase que completamente e tenho usado mais o Twitter. Então, realmente, eu estou sendo convencido de que os 10 mil caracteres talvez não seja a melhor coisa. Mas eu não vou entrar no corinho de me opor aos 10 mil caracteres, não. Eu acho que pode ter mais. Não vejo nada de errado nisso, né? Mas o Vox colocou mais um texto aí, né, cara, sobre o assunto, e uma abordagem interessante, né? O produto não está quebrado, não mexa nele, né? Não mexa em time que está ganhando. E é engraçado isso porque o Vox, não o Vox, mas é porque o Vox é uma publicação. Sim. E é um passatempo muito adotado pelas publicações de descerem a lenha no Twitter falando que o crescimento estagnou. Como se todo e qualquer produto ou plataforma digital tivesse que ter o tamanho do Facebook para se provar. E não é bem assim. O Pinterest tem muito menos gente e já se provou. Ou o Reddit, que tem muito menos gente também, já se provou. Até o Imgur já se provou. Embora eles não tenham modelo de receita claros, e também o Twitter não tem modelo de receita claro. Mas a galera da mídia especializada em comunicação e tecnologia gosta de dar umas alfinetadas no Twitter, decretando a sua morte ou começando a falar do seu declínio. E não está tendo declínio, está tendo um equilíbrio. É porque talvez, proporcionalmente na população mundial, a quantidade de gente que se interesse por aquela plataforma seja aquela ali. Isso não quer dizer que por ter 500 milhões de usuários a sua plataforma vai ser um lixo. Não. Né, de forma alguma. Eu não sei, acho que está entre 300 e 500 milhões, né? Tem uma coisa assim. 300 milhões, eu acho. Cara, 300 milhões de pessoas usando o seu produto é gente pra chuchu. É muita gente. Então não tem essa de ficar falando que parou o crescimento, agora o Twitter vai ter um declínio. Não necessariamente. Né? Não vamos... Da mesma forma que se for por essa, desculpa, cara, por essa métrica também o Facebook está, desculpa, apesar de você não gostar, né? O Facebook tá indo mal. Porque estagnou em 1 bilhão e 200 milhões. Se você ver a curva, tava assim, tipo, crescimento de 15%, 7% ao ano, aí ele começa a estar 0,3, 0,5. E aí, sobre esse crescimento do Facebook, a gente começa a entender esses atos de bondade do Facebook não são necessariamente atos de bondade. Entenda por atos de bondade uma coisa que eu até vi na TV aberta, propaganda do Facebook falando daquela iniciativa internet.org deles, de dar internet para o resto, para as pessoas que não têm internet. Isso é tipo
Não estou dando internet de verdade, eu estou te dando acesso ao Facebook. E para quem? Para aquelas pessoas que ainda não têm acesso ao Facebook. Então vai lá na Índia, vai na África, vai nesses lugares que ainda tem uma quantidade de gente absurda e que não tem contato com essa tecnologia. Então, aí, não é necessariamente uma coisa boazinha do Facebook. Né? Aí voltamos num tópico antigo que a gente já falou aqui, que acho que nas Filipinas, grande parte das pessoas acham que acessar o Facebook é acessar a internet. Pois é, confundem a internet com o Facebook como confundiam a internet com a América Online Isso. num outro momento, e tem gente hoje que deve confundir a internet com o UOL. Enfim, dependendo da idade da pessoa, ela deve confundir mesmo. Isso. Mas e eu concordo quando fala que eu acho que a questão do Twitter é mais de acreditar na própria plataforma, né? Porque o Pinterest, por exemplo, ou o Reddit que você citou, são duas ferramentas que eu acho que elas se justificam e elas se mantêm porque a quantidade de conhecimento compartilhado dentro delas é absurdo. Uhum. E é muito... o Pinterest seria em tese nicho, né? Mas não é nicho. Então se encontra referência visual você encontra gente que tem os mesmos desejos de ter as suas referências visuais. Exato. E isso é muito sensacional. Eu vejo Carol usando, por exemplo. Eu tô começando a usar, mas eu não sei usar direito ainda, sabe? Uhum. Mas você começa a usar, cara, você fala, bicho, tem gente que você acha tudo, velho. Tudo. Pois é. Então, e não é porque uma plataforma tá pequena ou chegou num ponto, numa espécie de platô, que ela vai pro quiabo. Se fosse assim, bicho, a gente não usaria mais e-mail, e a gente usa e-mail. E tudo que essa galera gosta de falar é que ninguém mais usa e-mail. E a galera usa e-mail. Então eu me fico um pouco chateado com essa galera que fica preconizando o fim do Twitter, ou que já deu o que tinha que dar. Não, nem começou a dar ainda. A gente está querendo uma coisa nova a cada semana. Quando eu falo a gente, a mídia especializada em comunicação e tecnologia fica querendo ter uma nova coisa a cada semana. E não tem que ser assim, de forma alguma. Da mesma forma que não tem que ser, e a gente já falou isso várias vezes, não tem que ser uma nova plataforma social que vai detonar com todas as anteriores, e agora o povo está virando os olhares para o Snapchat e etc. Calma lá, não sei se é bem assim, sabe? Eu não estou também dizendo que o Snapchat é um lixo, não. Mas eu estou dizendo que ficar falando isso, eu vejo... A única coisa que me vem à cabeça, na verdade vem algumas coisas à cabeça, vem algumas marcas à minha cabeça, vem Tecnisa, vem TAM, vem Itaú, vem Unibanco, com Second Life. Porque ficar falando que Snapchat é a próxima coisa e as pessoas estão no Snapchat, você tem que ir para o Snapchat... É a mesma coisa da Tecnisa falando que o Second Life é a coisa mais legal e que eu estou vendendo apartamento pelo Second Life. Beleza, bicho, o Second Life está lá hoje. Alguém usa? Ainda tem a ilha da Tecnisa lá, ainda tem a ilha da TAM, ainda tem a ilha do Itaú e do Unibanco no Second Life. Será que eu posso abrir uma conta no Second Life ainda? Então não adianta nada você ficar falando que a plataforma é a coisa... Se o que está aí permanecendo é outra coisa, né? E eu falo isso inclusive quando a galera fala de Facebook. E é um dos motivos que me fez parar de usar muito o Facebook, foi isso, de confundirem o uso da internet com o Facebook. Não, de jeito nenhum, eu não quero. Não deve ser assim, não pode ser assim. Isso vai ser muito ruim para todo mundo se todo mundo confundir ou usar a internet achando que está, ou usar o Facebook achando que está usando a internet, né? Enfim, eu acho que eu preciso aprender a usar o microfone, né, cara? Por que, cara? Você porque, tá falando? não, o negócio aqui, a minha voz deu uma alterada danada, mas enfim. Mas não foi, tá tudo certo. Eu tava tentando achar aqui, mas não logrei sucesso. O Jimmy Fallon, ontem eu tava vendo no GNT, então deveria estar há mais tempo no ar aqui. O Jimmy Fallon fazendo uma piada exatamente com a questão dos 10 mil caracteres no Twitter. Então, ele fala, se as pessoas fossem reclamar do tempo com 10 mil caracteres, seria bem diferente. Aquelas piadas, mas não achei o link aqui. Já passou no GNT, eu sou um cord cutter, então não dá pra falar.
Aham. Mas já passou no GNT a entrevista com o Wagner Moura? Ia passar. Ele falou que a semana seria boa porque ele teria uma série de entrevistas e falou do Wagner Moura. Ah, Eu gostei da entrevista, cara. é muito curta, né? Mas foi legal. Foi É legal. muito curto porque é a lógica do programa também, né? Aham. O problema da entrevista muito curta é que, ainda mais, você vê a entrevista deve ter 6 minutos, 3 é sobre o Wagner Moura em Las Vegas, 3 é sobre Narcos. Sim. E quando começa a dar uma engrenada, tá na hora de acabar, mas enfim, faz parte, né? O problema é isso, com 6 minutos você não consegue tirar muita coisa do cara, né? É. Mas eu fiquei. é, eu me senti representado, sabe? Porque também eu acho que pensei isso. eu teria o mesmo comportamento, tipo, cara, eu tô aqui mesmo, sacou? Não, e uma coisa muito legal, quando você falou eu me senti representado, eu me senti porque o Wagner Moura se mostrou ser um cara comum, que É, vai a Las Vegas. Se eu fosse um dia a Las Vegas, e eu perdesse $60 como ele perdeu, eu ia achar que foi um absurdo. Mas, exatamente. caramba, por quê? Porque a gente, brasileiro, vive numa sociedade que o jogo é o negócio mais do mal de todos, né? E é a mesma coisa de um monte de aspecto do nosso crescimento. Eu não sei se com você foi assim, cabeça, mas eu cresci tendo a MTV aparecendo na minha adolescência. Então, Sim, e eu fui catequizado pela MTV e naquela cultura do medo da AIDS. E eu vejo que as gerações mais novas não têm essa mesma relação com HIV com a qual eu tenho, sim, que é de um pânico, um pavor incrível. E a galera é mais light. Por quê? Porque a gente foi batido na nossa cabeça isso. E da mesma forma, aí o brasileiro, num geral, bateram na nossa cabeça que o jogo, que o cassino é tipo a coisa do demônio, é a perdição, é tipo tudo que há de mais errado. Então você perder $60 não é por causa do dólar a R$ 4. $60, 60 dinheiros. é isso. Você perder 60 dinheiros numa mesa de jogo é um negócio impensado. E o Jimmy Fallon fala, que isso, bicho, 60 conto? Que bobagem, né? Então eu me senti representado pelo Wagner Moura. Falei assim, poxa, esse cara é igual eu, né, bicho? A gente tem tanto... É um preconceito tão grande com o jogo que é incrível, né? Você sabe, e quando a gente vai experimentar, porque na nossa lua de mel a gente foi para Curaçao e Curaçao tem, o jogo é legalizado e alguns hotéis têm cassino. Uhum. O hotel que a gente ficou tinha um cassininho, cara, devia ter, sei lá, nada nababesco feito os de Aham. Las Vegas, também tem nem área para isso, Aham. mas que eu e Carol a gente foi apostar, mas tipo assim, ó, é $20, hein, gente? Vai ganhar $20, que $20 é $20. E aí a gente deve ter ganhado, sei lá, $10 no final das contas, um valor assim, mas Aham. foi muito pequeno. E eu acho que também tem uma questão social, assim, cara. Você vê nessa mesma experiência o cassino vazio, mas tinha um cara horas jogando blackjack Uhum. e tinha uma véia holandesa gastando os tubos, colocando na roleta, colocando ficha em todos os lugares que ela poderia ganhar, sabe? Acho que Aham. só para exercitar o prazer de ganhar. Aham. Não sei, um amigo meu foi a Las Vegas e achou, tipo, extremamente fake, meio baixo astral, assim. Ele falou, se você não tem muita grana, é bem baixo astral, É. porque é tenso. Pois é, eu nunca tive. O mais perto de um cassino que eu me lembro foi. Tem uma cidade no Chile que tem uns cassinos, tem um cassininho. Vina Del Mar. Acho que lá tem um cassininho que eu não consegui nem entrar, bicho. Eu falei assim, não. É o negócio do preconceito, né, cara? É, Mas quem sabe um dia eu não vou a Las Vegas. sempre essa chance aí, cara. Vamos ver, né, cara? É, Vamos ver. Mas enfim, a ideia dos 10.000 caracteres eu acho que já deu o que tinha que dar, né, cabeça? já deu o que tinha que dar. Vamos. Enfim, se vier, veio, mas eu acho que não virá. Eu espero que não venha. E Eu aí, acho. Eu não espero que não venha, não, mas eu acho que não virá. se vier, a gente vai ter que adaptar nosso uso da ferramenta, né? É, Começar a postar textão. pois é. É, Enfim, é.
Mas você que gosta do 10 mil caracteres, você que gosta de Cassino, ou você não gosta de Cassino, ou do Jimmy Fallon, Wagner Moura, enfim. Deixe seu comentário também aí no Ainda Assim No.me pra gente poder manter essa discussão quente lá na nossa página. Bacana. Ô, Cabeça, eu quero fazer uma proposta ousada. Opa! Deixa o helicóptero passar aqui, peraí. Tá carregando 450 quilos esse aí? Você tá com cara? Consegui ver. Talvez tenha um pouco menos, assim, porque eu sou mais rápido. Mas enfim, cara, eu vou fazer uma proposta ousada, porque nós já estamos nos aproximando do tempo regulamentar e ainda não entramos no último assunto, que é um assunto que poderia render muito tempo. O que você acha da gente dar uma esticada nesse segundo assunto e deixar o terceiro para, inclusive, os nossos, o amigo internauta? Eu não acredito que eu falei isso. Para o amigo colaborador do Ainda Sem Nome, deixar o seu pitaco também e a gente voltar com ele mais forte na outra semana. O que você acha? Perfeitamente. Então, galera, o negócio é o seguinte, nós vamos deixar aí um texto que é o da Fluência Digital e Novas Mídias, falando dessa discussão sobre as novas mídias ou as mídias digitais interativas, será que elas estão nos deixando menos capazes? E a gente trata desse assunto daqui a 15 dias, quando a gente voltar com as edições gravadas nas próprias quintas. Então você vai ter 15 dias para dar uma lida nesse assunto e falar o que você acha. O que você acha? Você acha que o Google deixou a gente mais burro? Ou não tem jeito de eu ficar mais burro do que eu já sou? Eu acho que não tem jeito não, cara. Mas enfim, só se eu fosse o Bart Simpson e desaprendesse alguma coisa igual ele desaprende espanhol no caminho do Brasil. Então essa proposta fica assim e a gente dá uma esticada nesse segundo assunto de uma maneira enviesada, já que a gente falou do Jimmy Fallon e da entrevista com o Wagner Moura, que nem estava no plano. Você tá sabendo do boato de que o Adnet vai ter um late show, cara? Cara, eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, que ele estava sendo treinado, entre aspas, para ter um late show nos moldes dos que a gente vê nos Estados Unidos. Tipo o Jimmy Fallon. Tipo Jimmy Fallon, tipo o Colbert, enfim. Que o Danilo Gentili é o Landau da história, né? Exatamente. É engraçado, cara, porque de vez em quando eu me pego assistindo, porque eu gosto muito de assistir entrevistas. E é uma coisa antagônica, porque aí eu vou assistir a entrevista de alguém no Danilo Gentili e eu tenho que deparar com a opinião do Roger e com a própria opinião do Danilo Gentili, né, cara? Que é complicado. Ele tem lá difícil. O programa, tem audiência. Eu não estou contestando a audiência, mas é fogo você ver alguém com aquela capacidade cognitiva à frente de um programa daquele ali. É difícil. Que desperdício, mas enfim. Mas quando eu li essa notícia, deve ter sido desses Flávio Rico, algum cara aí de televisão do UOL. Eu achei interessante porque, se você pensar, os programas, os talk shows, o talk show que está mais tempo no ar é o do Jô Soares. Que é clássico, mas ele parece que já está um pouco desgastado, né? Eu acho que o Jô Soares está um pouco desgastado. Não necessariamente o formato, né, cara? Porque esse formato existe desde, sei lá, da década de 50 nos Estados Unidos. Pois é, mas aí que tá. Na década de 50 o cara ficava sentado conversando com o outro. Hoje, o Jimmy Fallon, por exemplo, o cara canta, o cara atua, o cara dança, sei lá. E o único... ele é inteligente, ele tem o timing do negócio, que eu acho que é muito importante. Agora, o único cara que eu vejo no Brasil com essa capacidade é o Adnet. No momento, sim. É engraçado que tem outros, né, cara? Porque uma coisa que é muito necessária e que falta ao Danilo Gentili, por exemplo, é bagagem. Sim. Bagagem e timing. Que é uma coisa que eu vou falar e que a galera também talvez não goste, mas que os caras do Pânico no rádio têm. Que são os caras de rádio. Sim. Na hora que você falou timing, eu lembrei desse Pânico, do programa Pânico no rádio, porque os caras o tempo todo estão trazendo, o assunto rende. Mas o assunto às vezes rende porque justamente pela ausência de bagagem. E aí o problema da bagagem falta aos caras do Pânico também. E que não necessariamente eu acho que é o caso do Adnet. Eu me lembro daquele programa que ele tinha na MTV, com um cara que ficava de máscara,
que era um programa muito bacana que mostrava que o Adnet é um cara que, sabe, me parece ter condições de tocar uma conversa. Sim. Diferentemente do Danilo Gentili. Danilo Gentili é complicado. Aliás, uma nota paralela, o Adnet foi muito responsável pela escolha de Curaçao como destino de lua de mel. Ah, é? Porque ele tinha um programa de viagem, né? Ele ia para uns lugares, sei lá. Eu não lembro dos programas dele. O programa dele da MTV. Eu sei que ele foi a Curaçao uma vez, gostou tanto, voltou e ele aprendeu a falar papiamento, que é a língua o idioma nativo de Curaçao. Olha. E aí eu falei, putz, a gente olhou e falou assim, não, vamos para esse lugar. E fomos. E, enfim, é barato e vale a pena pra caramba. Mas o cara que... e parece que ele tem essa facilidade de aprender línguas, sabe? Então ele é um cara que aparentemente ele tem um pacote para ter um talk show interessante. Pois é, eu acho que seria muito bacana. Que é um negócio que o Rafinha Bastos fica no meio termo. A galera pode não gostar do Rafinha Bastos no que se refere a sua parte cômica, mas o 8 minutos dele no YouTube é bacana, não acho ruim. São entrevistas interessantes. Eu tenho a dizer que são muito melhores do que pessoas que vieram da televisão, que perderam espaço na televisão e criaram um canal no YouTube e fazem entrevistas. Tem uma mulher, acho que era a mulher do Marcos Paulo, sei lá, que ela tem um canal de entrevista que é muito ruim. Mas o Rafinha Bastos faz entrevistas legais, cara. E o 8 minutos me contradizendo né? É possível, então, você tirar conteúdo das pessoas em 8, 6 minutos, né? Pois é, e o negócio, né, cara, que é engraçado que o Rafinha Bastos, ele entrou no programa do Danilo Gentili para substituir o Danilo Gentili quando saiu da Bandeirantes, e ficaram os dois ruins. Aí eu não entendi muito o porquê. E o engraçado é que, embora o Abu Janra ele seja um cara muito mais legal instrumentalmente do que falando, por causa da questão de ritmo e etc, de pegar as piadas e tal, mas tinha toda uma estrutura muito mais legal do que a do Danilo Gentili e não vingou como tal. E não dá pra entender, porque o Rafinha Bastos pelo menos fala inglês, né, cara? Ele consegue conversar com os entrevistados em inglês em outro idioma, né? Dá pra ver que é visível aí a diferença de bagagem, né, cara? Um cara que muita gente não gosta, eu gosto dele, que é o Pablo Vilaça. Não, o Pablo Vilaça é bacana. Ele tem um texto sobre... Ele analisa um pedaço do talk show do Danilo Gentili e compara, por exemplo, com o do Luiz C.K. E ele fala, cara, é completamente diferente a qualidade, porque assim, falta ritmo, falta piada, sabe? É tudo esquisito. Mas pra dizer que é ruim pra caralho. Tudo bem, mas é meio sacanagem você comparar o Danilo Gentili com o Luis C.K., né, cara? Porque, né? Enfim. Mas aí o ponto dele é o seguinte, que ele era uma daquelas piadas do Danilo Gentili que ele fala mal de qualquer minoria, fazendo piada da minoria, né? Não, isso é... E aí o Danilo Gentili, ele é o pânico do stand-up, né, cara? Porque ele só consegue fazer piada falando do defeito físico de alguém. E aí, ou de pessoas que não conseguem se defender de maneira nenhuma, né? E aí o Luis C.K., desculpa, ele faz uma piada, aí o Pablo Vilaça posta um pedaço do stand-up dele que ele faz a piada sobre um colega de escola da filha. Que ele tem vontade de trucidar o menino? Isso, só que quando você vê que na verdade ele tá fazendo piada dele. Sim. Ele nunca expõe o menino, entendeu? Ele não tá detonando o menino, ele tá mostrando como que ele é infantil. Exato. É muito bacana. Tem um beat do Luis C.K. que é ótimo, que ele fala de animais de estimação. Você já viu esse? Esse não. Que todo animal de estimação que você compra, na verdade, você tá só comprando um sofrimento para daqui a 10 anos. E é muito massa o jeito que ele fala a coisa, sabe? Porque é bem interessante a reflexão que ele coloca. O programa dele é muito legal, cara. O Luis C.K. é um cara que vale a pena você gastar o seu torrent aí para baixar as coisas do Luis C.K. E tem no YouTube, tem uma conversa que é o Louis C.K., o Seinfeld, o Chris Rock e o Rick Gervais. Aí caiu na referência, vou ter que assistir, porque E teve um negócio, né, cara, o Seinfeld na nova temporada dele... Com o Obama. Com o Obama, cara. Sensacional. Muito massa. Aquele programinha dele é bem legal.
Isso bem legal. E aí vale uma nota, cabeça, eu tenho que te interromper para falar o tanto que o Crackle é horrível. Porque esse programa ele é um programa que deveria estar disponível todo no Crackle, que é da Sony. E, cara, é um dos motivos pelos quais eu não acredito mais na Sony. Mas eles não sabem fazer nada, cara. O negócio é todo ruim. E aí eu tenho que assistir o Comedians in Cars Getting Coffee de outras formas, entenda Torrent. Entendo Torrent. Ele é mais um dos exemplos de bom. O cara migra pra internet e continua sendo bom, né? O Seinfeld vai ser bom em qualquer coisa que ele fizer, cara. E é muito legal esse é um especial da HBO onde os 4 falam sobre fazer comédia. Uhum. E aí tem as perguntas assim, quanto você melhora do seu show a cada ano, etc e tal. E aí o Chris Rock fala um negócio que eu acho maravilhoso, que ele fala: eu sou fã do Woody Allen, sou fã do Prince. Todo ano o Woody Allen tem um filme novo, o Prince tem um disco novo. Eu só quero saber do material bom. Eu não quero saber do material novo, não quero saber das coisas velhas. E o Seinfeld fala que ele mexe mais ou menos 10% por ano. E melhora, né? Uhum. Então é interessante, porque até obviamente, há uma carga intelectual, um esforço mental gigante para fazer boa comédia. Nossa, cara, se há. Mas é isso. É isso aí, vamos pausar um pouquinho aí pra gente buscar mais referências, né, cara? Eu acho que essa pausa vai ser boa. É isso aí. Vamos pausando agora. Pessoal, vocês vão ficar na semana que vem, no dia 21, com o episódio gravado em vídeo. E a gente volta no dia 28 de janeiro com mais um episódio do Ainda Sem Nome em áudio. Mas no dia 21 tem, viu, gente? Eu acho que a gente confundiu as pessoas, né, cara? A gente confundiu as pessoas. Mas é isso aí. Semana que vem estamos aí com Ainda Sem Nome novo. E deixe os seus pitacos. E não deixe de colocar as suas considerações sobre essa celeuma. A internet te deixou mais burro? E aí fica aquela questão, né, cara? E se o cara é um nativo digital, ele já nasceu burro? Então tá tudo perdido. Já era. É isso aí. Deixa seus pitacos aí na nossa caixinha de comentários no aindasemno.me. E na semana que vem a gente volta. E na outra semana, no dia 28, a gente trata desse assunto da internet e a influência na nossa capacidade cognitiva. É isso aí. Valeu, Caio. Boa semana para todos nós. Uma boa semana, meu caro. Boa viagem, bom descanso. Valeu. Para você também. Valeu, abraço. Falou, abraço.